Então, novamente, Rishkayará, porém até pela presença, sejam bem-vindas, bem-vindos para a atividade espiritual desta noite, onde nós teremos a assistência espiritual das anciãs e dos anciões. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre anciã e ancião, né? Essa comunidade espiritual que é, para nós, da tradição Tubacuaçu, bastante importante pelas vibrações e pelo propósito que esta comunidade espiritual traz. Porque quando a gente fala anciã e ancião, já nos dá a entender que são seres com muito tempo. Se nós falássemos de tempo físico, diríamos que são os mais velhos, né? Mas a gente está falando de tempo espiritual, então não necessariamente nós estamos falando de uma condição física, e sim uma condição espiritual de amadurecimento, de entendimento, de compreensão em relação ao caminho do livro da vida, dos entrecruzamentos da vida, das situações da existência. Não só no seu aspecto material, mas principalmente no seu aspecto espiritual para o material. Entendendo que tudo começa no espiritual e se manifesta no físico. Por sua vez, se a gente observar no nosso plano material, no nosso plano físico, a natureza, como nós somos extensões da natureza, mas a natureza como um todo, ela expressa muito movimentos espirituais. Então, quando a gente fala de uma comunidade, a gente está falando de uma gigantesca quantidade de seres que são ancestrais e que sustentam sua sabedoria. Então, a gente costuma dizer que as suas vozes, elas ecoam junto com as nossas. Ou seja, são seres espirituais que não nos deixam sozinhos, que nós estamos ligados, você entendendo ou não, querendo ou não, compreendendo ou não, acreditando ou não, todos nós estamos ligados a estas comunidades espirituais, principalmente ali no que diz respeito à comunidade das anciãs e anciões, esta ligação com os nossos passos na nossa existência, ela é muito intensa, é muito grande, é muito forte, é muito presente. Não é à toa, por exemplo, que nós temos o nosso tempo de vida e a gente nasce, vai crescendo, envelhecendo, adquirindo, teoricamente, né? Adquirindo maturidade, experiência, ou acumulando experiência, ou adquirindo sabedoria, ou reunindo tudo isso, né? Além de acumular experiência, adquirir sabedoria para viver melhor. Então, a nossa vida física, ela é assim, ela tem esse caminho de tempo, essa linha de tempo. E aí nós estamos falando de uma comunidade espiritual que vibra intensamente nessa questão da sabedoria, da essência da sabedoria, de trazer orientações e mensagens relacionados a como nós podemos ser em sabedoria em nossas etapas da nossa vida. Etapas boas, etapas ruins, fases boas, fases ruins. Como que a gente pode realmente sustentar esta sabedoria? Compreendendo que esta comunidade espiritual, ela ensina que a sabedoria é a sustentação das experiências, é a sustentação do conhecimento, é a sustentação da forma como nós podemos viver em equilíbrio. Em equilíbrio com a nossa vida, equilíbrio com as pessoas, equilíbrio em todos os sentidos, no nosso trabalho, equilíbrio nas nossas emoções, equilíbrio na nossa vida espiritual.
E eles são, por essência, inspiradores de uma caminhada espiritual. Eles estão sempre estimulando a caminhada espiritual. Estão sempre estimulando que nós possamos, nós aqui que estamos aqui fisicamente vivendo, possamos compreender melhor as nossas etapas espirituais, os nossos ciclos espirituais. Eles estão sempre ensinando sobre como nós fazemos ciclos na nossa vida, como nós preenchemos esses ciclos ou não preenchemos, como nós terminamos um ciclo para iniciar outro. E isso, de certa maneira, nos auxilia intensamente a não repetir velhos hábitos, velhos erros. Aliás, se nós ouvíssemos aqueles que têm mais experiência, os nossos mais velhos, nós deixaríamos de fazer os erros ou os sofrimentos ou os pesares que eles passaram enquanto na sua vida. Porque eles aprenderam e procuram ensinar novos passos. Mas aí, como nós estamos falando de uma comunidade espiritual, nós estamos falando até além disto, né? Não estamos falando só dos nossos antepassados que viveram a nossa vida. Nós estamos falando de ancestrais. Nós estamos falando de seres que galgaram muito, que entendem muito, que ensinam muito. E é interessante que essa questão da sabedoria, a sabedoria ela é expressa por essa comunidade de uma forma muito presente, mas muito serena também. Não é de uma forma, a gente observando a forma de se manifestarem, não é de uma forma agitada, não é de uma forma intensa. Não é como um guerreiro, por exemplo. Não, é uma calmaria maior. Mas não é uma coisa parada, engessada, limitada. Trazem uma energia de calmaria, de tranquilidade. Aliás, até para um guerreiro conseguir alguma coisa, ele precisa refletir antes. Ele precisa parar, se concentrar. Por exemplo, um caçador, né, dos tempos antigos, lá que vivia dentro das florestas, por exemplo, para adentrar e fazer encontrar o seu alimento, etc., ele precisava primeiro se concentrar, ele precisava entender, ele precisava desenvolver caminhos, que a gente tem uma palavra para isso hoje chamada estratégia, mas são caminhos que ele desenvolvia para poder conseguir entrar em contato com algum tipo de alimento que ele viesse a encontrar e o que fazer, o como fazer e tudo mais. E o mais interessante disso é que esses antigos, quando faziam isso, não faziam para acumular exatamente as riquezas no sentido material, e sim acumular quantidade de experiência de vida e continuidade de vida. Eles eram acumuladores de sustentação da vida, que era o principal, viver, poder continuar vivendo. Então, para eu continuar vivendo, eu preciso saber, por exemplo, como me acolher numa hora que está muito frio. Eu preciso saber como me tratar quando eu estou doente. Eu preciso saber qual alimento eu posso levar para a boca que não vai me fazer mal, ou como eu preparar um alimento que faça maior benefícios para a minha energia, para o meu corpo, para eu continuar a minha existência. E tudo isso, se nós reunirmos a esta sabedoria que vem dessas anciãs e anciões, fica muito visível a manifestação como fazem, trazendo exatamente isso, nessa serenidade, estes sentidos de sabedoria, esse sentido de acalmar a mente, de silenciar os ruídos, os diferentes ruídos de tudo, para poder focar e ser uma flecha certeira no objetivo. Porém,
ainda reconhecendo a continuidade da vida. Nada mais do que aquilo que vai me estimular a continuar, que vai me ajudar a continuar, que vai me dar força para continuar, que vai ser o caminho para eu continuar. Mas nada de acumulação exagerada. Então essa comunidade espiritual, ela traz muito esta ciência da vida, essa ciência do entendimento, da compreensão. E, por sua vez, é uma comunidade muito ligada aos aspectos da força da Mãe Terra. Veja, nós falamos Mãe Terra. Então é entendido que a Terra é a nossa mãe, aquela que nos cuida, aquela que nos dá alimento, aquela que nos deu a oportunidade de ter agora um corpo físico e que depois esse mesmo corpo físico retorna a esta Terra. Ou seja, é uma passagem pela Terra. Vamos pensar como a vida como um vento que recolhe a Terra com a permissão desta mãe, forma o corpo e depois, com o tempo, ela vai se desfazendo para retornar à força dessa Mãe Terra. Então, é uma mãe que cuida no seu aspecto físico, espiritual. A Mãe Terra não é só o elemento terra. O elemento terra é uma das propriedades da Mãe Terra. É das manifestações da Mãe Terra. As diferentes cores da terra, os diferentes minerais, a própria água que percorre o caminho pela terra, as montanhas. Então nós falamos que aqui o solo, ele é o corpo da Mãe Terra. Então as ondulações do corpo da Mãe Terra, as regiões mais úmidas, as regiões mais secas, tal como o nosso corpo. Então nosso corpo, ele é o espelho também da manifestação dessa Mãe Terra. E essa comunidade dos anciões, das anciãs, dos anciões, trazem muito esta ligação com a potência, com essa sabedoria da Terra. Então, muitas vezes, em contato com uma anciã e um ancião, ele fala, olha, tá vendo ali, ó, olha, tá vendo ali, ó, tem ali, ó, uma cobra, né? E a pessoa fala, nossa, uma cobra, que medo. Aí um ancião fala, não, mas não é isso não. Você não precisa ter medo da cobra, porque a cobra é a mestra da terra. Olha, a vida inteira dela, ela arrasta a barriga dela no solo sagrado da Mãe Terra. Então ela que detém o maior conhecimento, a maior sabedoria do que é a força da terra. Então essa ligação, essa essência de buscar o propósito maior em movimentações simples e nos levar dos aspectos que a gente determina para a vida, para aquilo que está além dessa determinação, que muitas vezes é ilusória nossa, é um momento nosso, é um sentimento momentâneo, uma reação momentânea. Essa comunidade espiritual nos leva a um entendimento mais profundo, além. Então, quando em contato, através de uma comunicação espiritual, do qual todos aqui terão acesso a esse movimento, de comunicar-se com um ancestral anciã e anciã que está ali diante de você, através de alguém que também fez todo um caminho para poder manifestar esta potência, ali não é qualquer coisa. Ali está acontecendo um entrecruzamento muito importante, que é mais do que uma anamnese, que é mais do que resolver a sua situação. É uma expressão das vozes mais antigas da Terra, do mundo, sendo pronunciadas para que você dê continuidade à vida. Então, às vezes, no seu aspecto, né, porque o nosso aspecto humano, nós determinamos parâmetros. Então, a minha vida está assim por causa disso, por causa daquilo, por aquilo outro. E a minha vida acaba sendo assim
momento muito pequeno diante ao todo. E eles trazem esse movimento de, às vezes, uma palavra, uma sintonia, uma comunicação, uma expressão, nos levar a esse entendimento além. E é interessante que quando nos leva a esse entendimento um pouco além, aparece uma lâmpada na cabeça nossa, ilumina a nossa cabeça, que a gente fala, peraí, não tinha pensado exatamente dessa maneira, mas isso é interessante, isso eu posso colocar na minha vida. E aí, quando a gente coloca, a gente começa a ter os ditos resultados. E a gente vai entendendo cada vez mais que esses resultados é a soma de uma ação primeira que nós nos demos o direito ou a oportunidade de fazer, de sair daquele caminho que a gente achava que era só aquilo e de dar um outro passo, fazer como a curva de um rio, que é necessária também para desviar das altas montanhas e para chegar lá num oceano mais intenso. Então, essa relação com a expressão da natureza que somos, essa relação com a natureza que expressamos e do qual nós somos expressões também, porque nós somos natureza, faz parte da sabedoria dessas anciãs e anciões. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Para levá-los a esse entendimento de que quando em contato com essa potência, você pode alcançar algo além, que você pode se abrir de forma mais ampla, que nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de um momento, nós estamos falando de uma experiência, nós estamos falando de uma continuidade de vida. E vida é uma coisa muito séria. Vida é algo, o mais importante valor do nosso ser. Né? E a gente sente isso quando a gente não tem saúde, por exemplo. Quando a gente não está saudável. A gente sente isso quando as coisas não estão dando certo. Aí a gente percebe a necessidade de viver mesmo plenamente. Então, vida, né, essa potência de vida, é o que eles trazem, mas de forma serena e com sabedoria. Aí, naquele momento, precisamos entender que se reúne também aquela palavra, aquela vibração, aquela energia, não só aquele ancestral que está se comunicando com você, mas também os seus antepassados. A sua bisavó, o seu bisavô, também estão reunidos naquela palavra. E muitos dos nossos antepassados, nós não sabemos o que realmente eles vivenciaram, se eles vivenciaram coisas boas ou coisas ruins, né? Teve antepassados que vivenciaram coisas muito boas, teve antepassados que vivenciaram coisas muito ruins. Imagine você repetindo as coisas ruins dos seus antepassados. Nós repetindo coisas pesadas ou problemáticas dos nossos antepassados. Nós não queremos isso de forma lógica. Mesmo a gente tendo esse entendimento lógico, a gente não significa que a gente não possa estar repetindo. A gente pode estar com uma massa de herança residual de antepassados, que é uma massa de herança não boa, uma massa de herança ruim. E aí, o que a gente pode fazer com relação a isso? Se a gente não tem o contato, a lembrança desses antepassados de forma clara, se a gente não consegue se conectar com eles, será que não? É exatamente nessa comunidade, nessa aproximação das vibrações das anciãs e anciões, que nós temos esse momento, favorecendo também que essas experiências de heranças, as positivas, se fortaleçam
e aquela carga imensa negativa sejam entendidas e transformadas para não serem repetidas. Então, esses são alguns aspectos que a gente chama de segredos do contato com a força dos anciões, das anciãs. E que vocês têm a oportunidade, vivenciando esse momento, de fazer isso. E mesmo você que não está aqui, você que está vendo esse vídeo, aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, entender esse aspecto de fazer a sua sintonia interna, psíquica, tuará, consciência, com os ancestrais. E saber que a voz dos ancestrais, elas se somam. Não é uma voz única, são vozes que se reúnem com o objetivo da continuidade de vida. Era isso que eu queria passar hoje para vocês. Reflitam sobre isso que eu falei. Façam uma boa atividade espiritual. E lembre-se que é muito importante a gente lembrar dos nossos antigos. Porque se a gente para de lembrar, eles deixam de existir, não é? Não é? Deixam de existir. Pensamos nós. Você vive a sua vida, passa pela Terra, vai para os planos mais sutis espirituais, vai para o espiritual, e aí passa um tempo, ninguém mais lembra de você. Não é assim? O tempo vai passando, ninguém mais lembra, né? Acabou a sua história. Não acabou, na verdade, né? Espiritualmente não acabou. Mas no físico, na manifestação, acabou as suas experiências, os seus ensinos. Então essa é uma forma de conectar com a nossa ancestralidade, com aquilo que é mais ancestral em nós. Rishkayará, Porã Eté. E você que está vendo esse vídeo, divulgue o canal do Xamã Cientista, compartilhe o vídeo. Se você gostou, dê o seu like. E se você quiser participar das atividades espirituais, quintas-feiras, tem todas as informações na descrição. Rishkayará.